Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por toda a bondade e misericórdia do Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom e que a tua bondade tem durado, Senhor, de eternidade em eternidade. Oramos, meu Pai, pedindo que o Senhor continue a manifestar a tua unção poderosa sobre os teus filhos e que haja um avanço e uma ativação sobrenatural sobre cada um. Nós oramos para que haja as bênçãos do Senhor sendo ministrada e ativada, essa unção de rompimento, essa unção, Senhor, para esse mês. Chegamos, meu Pai, à metade desse mês e declaramos que o Senhor continue a financiar os projetos, que o Senhor continue a dar sabedoria, entendimento e que o Senhor continue a levar os teus filhos em uma dimensão mais profunda. Traga, Senhor, uma unção de despertamento e que o Senhor possa levar os teus filhos a níveis mais profundos no Senhor. Pai, que o teu Santo Espírito nos convença todos os dias, nos convença do juízo, nos convença dos pecados, nos convença da tua justiça, nos convença, Senhor, ativando em nós a tua palavra que já existe, que já aprendemos. Que o teu Santo Espírito nos dê a sabedoria para caminharmos, não como tolos, mas sim como sábios. Que o Senhor traga as recompensas e os dotes, e que o Senhor nos leve a sempre níveis mais profundos de arrependimentos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Nós estamos falando a respeito de Zebulon. E eu quero que você abra agora a tua Bíblia. Em Deuteronômios 33. Voltou aqui, tinha travado aqui. Abra a tua Bíblia em Deuteronômios 33. Versículo 18. Que diz assim: de Zebulon disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos aos montes. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Então, olhando aqui, nós vamos ver que Zebulon ele está ligado às saídas, como nós falamos. Issacar, desde o mês passado nós estamos dizendo isso. Issacar, ele traz uma característica das tendas, ou seja, o habitar em tendas, a questão da casa, a questão da sua vida, o cerne de Issacar seria a sua moradia, as suas estruturas e bases, mas agora em Zebulon nós vemos o avanço, em Zebulon nós vemos a questão do progresso. A palavra aqui, quando ele começa dizendo Zebulon, alegra-se nas tuas saídas. Isso daqui significa, se alegra quando você vai para fora, se alegra no teu avançar, se alegra no ir adiante, se alegra em expansão. Essa seria na sua liderança, ou seja,
Zebulon se alegra nessas saídas marítimas, aqui ele está dizendo isso, nessa liderança de expansão. Agora é o tempo de trazer como que eu posso dizer, uma ativação para progredir. E aqui nós vemos várias coisas que podemos tirar como lição dessa palavra. Eu só posso expandir quando eu consigo transmitir o que está dentro de mim. Volto a dizer, a grande questão da expansão é a minha habilidade de tornar um sonho em um projeto. Por que muitas vezes nós não conseguimos levar adiante algo? É porque, primeiro, nós queremos fazer tudo sozinhos. Nós queremos fazer tudo sozinhos, ou seja, eu ser o centro de todas as coisas têm que estar centralizadas em mim. Isso vai fazer com que o avanço que o Senhor tinha seja pequeno. Um homem chega em um lugar, vários chegam em muitos outros. Observa Jesus. Quando ele veio, 3 anos ele fez. Depois de 3 anos, os discípulos fizeram. Então, essa habilidade de você transferir, legado, essa habilidade de você transferir o que você aprendeu, essa habilidade de você transferir, isso vai fazer com que os outros também estejam com essa carga genética. Os outros também estejam com essa carga, com essa unção. Eu falo, às vezes, com os irmãos que têm, com os filhos espirituais, eu vejo sempre 3 níveis aonde uma pessoa pode entrar dentro de uma, como nós falamos, dentro de uma paternidade. O primeiro seria a questão da cobertura. Muitos entram e desfrutam de uma cobertura. O que é uma cobertura? Quando você tem alguém que te cobre, ou que é a tua cobertura, essa pessoa ela vai transmitir uma bênção sobre você. Espiritualmente, só o fato de você entrar dentro de uma cobertura, a bênção que está sobre alguém vai sobre você também. Isso é claro, porque essa pessoa vai começar a fluir na sua influência. Mas como disse, se essa cobertura também está fluindo em algum tipo de maldição, vai também para a pessoa. Ou seja, o que está em mim passa a fluir na vida da pessoa. Isso como diz, isso é óbvio, né? Esse é o primeiro nível. E tem gente que simplesmente se sustenta nisso. Ou seja, eu estou aqui, né, eu estou debaixo de uma cobertura e pronto. Só a bênção dessa pessoa que está correndo para mim já é o suficiente. Mas existe um outro nível que as pessoas vão para um discipulado. Ou seja, ela começa a aprender o que essa pessoa está oferecendo em ensino. Então, ela vai estar sendo abençoada, mas também estará sendo discipulada. Mas tem pessoas que vão muito mais além, ou seja, elas pegam a bênção, elas aprendem os ensinos, mas ela também quer essa genética, ou seja, ela também quer essa ativação para que ela possa continuar seguindo e fazendo a mesma coisa. Esses é os que eu chamo os filhos. Então, sempre dentro de uma cobertura, eu chamo de 3, né? Tem os que são cobertos, tem os que são os discípulos, mas tem os que vão pegar mesmo e falar, cara, eu quero seguir essa ideia, eu quero transmitir essa ideia, eu quero pegar essa semente e transferir. Quando nós vemos Zebulon, ele estava dizendo isso. Veja, por que Zebulon e Issacar andam juntos? Se você pegar a bênção de Zebulon e Issacar dada em Deuteronômios, vai ser exatamente isso. Issacar, fique em casa. Zebulon, agora transmita. Porque é como que se fosse 2 processos. Você gerou o filho. Agora, implante no filho aquilo que está em você. Ou seja, transfira aquilo que está em ti para que haja continuidade. A obra da continuidade é a coisa mais importante que tem no Evangelho.
Infelizmente, as pessoas se confundem a obra do Evangelho com simplesmente a obra de fazer as coisas, mas, na verdade, a obra do Evangelho é dar continuidade àquilo que Deus começou em você. Por isso o Senhor é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque é a obra da continuação. Zebulon, alegra-te em continuar as coisas. Zebulon, alegra na tua saída. Não é sair de casa, irmãos, porque a gente fala assim, né? O mês passado nós ficou em casa, agora nós saímos, né? Racha saindo de casa. Não, não é isso. Zebulon, agora você dá continuidade. Então, duas coisas eu vejo nessa unção de Zebulon ligada em Deuteronômio 33. Um é a expansão comercial, é a expansão financeira. Esse é o mês onde o Senhor dá estratégia de comércio. Esse é o mês onde o Senhor dá estratégia de crescimento econômico. Por quê? Porque ele está ligado em três coisas, nós vimos. Chupar as heranças e riquezas que estão na água e na areia. 2, levar ofertas legítimas aos montes. 3, chamar aos povos aos montes. Então, eu estou dizendo aqui do chamar aos povos. Os dois chamariam. Então, nós estamos dizendo que a maior unção de crescimento, querido, é quando nós conseguimos fazer com que aquilo que está em mim vá para a vida de alguma outra pessoa. Eu só posso dar continuidade àquilo que Deus deu para mim, se na verdade eu consigo fazer transferência de legado e conhecimento. Quando eu consigo transferir o que está em mim com exatidão para outra pessoa, isso é o maior nível para mim de expansão. Você só vai conseguir expandir algo se você tem a habilidade de transmitir o que está aqui para outra pessoa. Eu contagio outra pessoa com o que está em mim. Então eu começo a expandir uma ideia. Eu começo a expandir um legado. Eu começo a expandir algo. É quando está em mim, vai para outro. Então a habilidade de transferir é a habilidade mais potente de expansão. Por isso, Zebulon, seja líder. Zebulon, chame as pessoas aos montes. O que é chamar as pessoas aos montes? Chame as pessoas para trazer e para que você possa transferir. E aí vem o problema. Por quê? Porque se eu não tenho algo definido no que eu creio, eu nunca vou conseguir transferir isso. Irmãos, o que você tem como sabedoria, entendimento e revelação, o que você tem, ele é transferível. Como assim? Tudo que você tem recebido é transferível. Se não for transferível, querido, não faz parte do progresso do reino. Tudo que você tem que ser transferível, mas para que seja transferível, tem que ser executável, ou seja, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Tem que ter um modo de execução. É o que eu comecei a falar do começo dessas ministrações. Quando a gente fala assim, esse é o mês do crescimento. É o mês do crescimento. É o mês do comércio. É o mês do comércio. Porém, você consegue colocar em prática todos os teus sonhos? Você consegue executar os teus sonhos de uma maneira muito bem planejada? Senão, esse vai ser um mês comum para você. Zebulon, saiba liderar e transferir. Então, é fácil entender o que você quer? É fácil entender aquilo que Deus colocou dentro de você? É fácil entender ou não? Só um pouquinho, queridos. Entrou uma ligação aqui. É fácil entender o que o Senhor colocou dentro da tua vida? Se não for fácil entender, isso nunca vai crescer. É como a gente fala, por exemplo, de uma empresa familiar.
Uma empresa familiar onde o pai, a mãe, o tio, o avô, está todo mundo junto ali. Como isso vai crescer quando ela passar de ser familiar? Ou seja, ela passar para outros. Quando ela começar a deixar outros entrarem nisso, aí cresce. Cresce numa maneira expansiva. Como assim? Porque senão tudo aquilo que está só ali dentro da família não consegue, porque não é a mãe que faz isso, o pai que faz aquilo, mas quando começar a transferir para outros, outros chegarem, um que vai ser isso, outro que vai ser aquilo, outro que vai ser aquilo, ou seja, começar a haver uma transferência desse pensamento, começa a avançar. Não é que a família vai sair dali, não é que a família vai deixar de estar na empresa, mas o que eu estou dizendo, quando pessoas começarem a comprar essa ideia, as coisas começam a crescer. É simples. Tudo que é fechado e que não é transferível não cresce. Então eu entendo que esse mês o Senhor está dizendo: faça com que aquilo que o Senhor te deu se torne em projetos executáveis. 2, aprenda a transferir a outros aquilo que está em ti. Quantos grandes servos do Senhor foram homens de excelência, porém, quando morreram, deixaram. Voltei, Cris. Voltei. Então, a moagem do negócio fica. Travou, mas voltou. Então, veja que a maior unção de Zebulon para mim é a maneira de transferir o que está em você. A maior unção de Zebulon é a maneira de você conseguir transferir. O Senhor está dizendo isso. Zebulon, saiba transferir. Zebulon, chame as pessoas. Zebulon, ative isso. Você é como um porto, você recebe as riquezas, porém você transfere essas riquezas. As riquezas não ficam nos portos. As riquezas é o ponto de chegar. Querido, você é um ponto de transmissão. Você é um ponto de receber, porém de transmitir. Você não é o ponto de parada. Você não é o ponto de fixação, você é o ponto de transmissão. Quando nós aprendemos a ser transmissores, ou seja, as coisas chegam até mim, mas eu transmito isso, eu me torno um Zebulon. Ou seja, esse é o porto. Alegrar essas questões marítimas, para mim é isso. É você pegar as pessoas e chamarem essas pessoas, a ensinarem elas a oferecer sacrifícios e ofertas legítimas. Tudo que o Senhor dá para você não pode ficar em você. Tudo que o Senhor dá a você tem que ser transferido, seja economia, seja revelação, seja unção, seja chamado, seja ministério. Se você não aprendeu a lidar e transferir isso para outros, você não está pronto para o avanço. Você tem que aprender a pegar o que o Senhor te deu, bolar isso de um modo que as pessoas entendam, transferir e ativar essa outra pessoa para que possa continuar o caminho dela, porém dentro de uma orientação ou dentro de uma visão. Ou seja, você conseguiu implantar a visão a ponto dessa pessoa andar sozinho. Veja Jesus, ele discipula 3 anos essas pessoas. E depois essas pessoas não é que não precisavam de Jesus, mas sabia já como fazer as coisas e Jesus agora estava acompanhando essas pessoas. No primeiro momento, elas acompanhavam Jesus. No segundo momento, Jesus estava acompanhando elas. Em que sentido? Agora vocês já sabem fazer, vai e façam. Vocês vão fazer na minha unção, vocês vão fazer na minha presença, vocês vão fazer no meu chamado. Porém, vocês vão estar na frente fazendo agora. E ele diz: os meus sinais seguirão. Veja, querido, vai seguir as pessoas. Então, e ele fala: e eu estarei com vocês por todos os séculos. Né? Então, nós precisamos entender que o primeiro momento, Issacar, é você bolar as coisas, você se organizar. O segundo momento agora está pronto para transferir. Você está pronto para transferir. Você está pronto para ensinar as pessoas aquilo que o Senhor te ensinou.
Você está pronto para ativar essas pessoas para que elas possam seguir os caminhos dela. Você está pronto para transferir um legado. Zebulon é transferência de legado, é navio que transfere, ou seja, eu pego algo, coloco em alguém e isso vai longe. Muitas vezes nós pensamos que o ir longe é você ir. Às vezes não, querido. O ir longe é aquilo que você tem ir. Quando aquilo que você tem está indo, você está indo junto. Às vezes você não vai para todas as nações, mas às vezes a tua palavra vai para todas as nações. Então você foi. Às vezes aquilo que Deus te deu vai para todas as nações, então você está indo junto. Às vezes tudo aquilo que você está recebendo está indo para as nações ou está indo para outros lugares. Você às vezes não vai pisar, mas aquilo que você tem ou a tua semente foi lá. Isso você foi junto. Ou seja, o fato de eu estar aqui, Jesus está aqui. Jesus não pisou no Brasil, mas nós estamos aqui. Não pisou em homem quando ele estava na terra. Ou seja, mas nós estamos pisando agora. Então ele está aqui comigo. Então ele também está pisando. Você entende aqui? Ou seja, aonde nós estamos indo, Jesus está indo junto. Quando ele veio há 2000 anos atrás, é lógico que hoje, como Deus, né? Estou fazendo uma analogia aqui, ou uma figura, perdão. Ou seja, há 2000 anos ele pisou na terra de Israel, mas os seus discípulos foram longes. Os seus discípulos pisaram em outra terra e Jesus estava acompanhando eles. O que nós precisamos, amém, nós precisamos ir para esses lugares, mas ir para esses lugares não é somente nós irmos lá, é essas saídas marítimas. É você colocar nos navios e os navios levarem para todos os lugares. Se aquilo que o Senhor te deu está em um modo executável, esse é o mês onde o Senhor começa a levar as tuas riquezas para outros lugares. Esse é o mês de expansão. Ou seja, o que eu produzo, coloco nos navios e os navios levam para longe. Amém? Eu quero declarar que o Senhor vai expandir algo em você. Esse é o mês da expansão. Esse é o mês que o Senhor começa a expandir as coisas. Mas você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para transferir algo. Só vai expandir o que está pronto para transferir. Só vai expandir aquilo que está pronto para ser uma ideia executável. Eu vou dizer para mim, como pastor, muitas vezes eu chegava, ensinava algo para as pessoas, falava, olha, façam assim, assim, mas eu não dava detalhes, eu não ensinava, e eu saía, né? Estou falando da igreja local. E aí daqui a pouco eu voltava, eu ficava, mas vocês não fizeram nada, vocês não fizeram como... E aí eu via que as pessoas ficavam assim, né? Mas por quê? Porque está tudo aqui. Mas eu não conseguia transmitir isso para as pessoas. Ou seja, faça, mas fazer o quê, apóstolo? Eu não sei fazer. Como assim? Você não transferiu, você não colocou como deveria ser. Você não deu ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Ou seja, está tudo aqui na minha cabeça, mas eu não consegui transferir. Então, se eu não consigo transferir, querido, se eu não consigo fazer com que as pessoas entendam com exatidão o que está dentro de mim, nunca vai avançar, ou seja, nunca vai expandir. Somente quando eu consigo colocar um sonho em um projeto que há transferência. Eu estou batendo nessa tecla desde o começo, porque muitas pessoas dizem, olha, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão. Amém, querido? Esse é o ponto 1. O ponto 2 é como as pessoas entenderão essa visão. Veja o que Zebulon faz. Leva as pessoas ao monte. Leva as pessoas a um lugar aonde elas vão oferecer sacrifício. Ele não vai sozinho. Ele vai conduzir uma geração a fazer isso. Então você tem que entender o seguinte: como você vai conduzir uma geração a fazer isso? Como você vai ensinar o que está dentro de você? Como você vai transferir o que está dentro de você? Você consegue hoje transferir? Quantas vezes as pessoas perguntam, mas
O que você está aprendendo? Rapaz, eu não sei te explicar não, mas é um negócio muito legal. É muito doido. Assim, explicar eu não sei não. Então, querido, vai ficar em você. Se você não sabe explicar o que Deus está falando, se você não sabe falar com exatidão o que Deus está falando, não há transferência e não há crescimento. Apóstolo, como crescer a igreja? Minha igreja não está crescendo. Transfira. É o fato de transferência. Todo crescimento vai depender da transferência. É simples. Eu não consigo crescer isso. Aprenda a transferir. Quando você conseguir aprender a transferir para que as pessoas entendam o que está dentro de você, há crescimento. Por isso que, quando nós falamos, exemplo, de crescimento de igreja, as visões celulares, elas crescem muito porque as pessoas conseguem entender como fazer. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas eu estou dizendo de crescimento agora. Porque quando tem uma visão escrita, é mais fácil de as pessoas pegarem e assimilarem e fazerem igual. Então, quando eu tenho essa habilidade de fazer as pessoas conseguirem entender o que está dentro de mim e fazer igual, pronto. Elas conseguem multiplicar essa visão com mais facilidade. Veja, não estou aqui incentivando ou desincentivando. O que eu estou dizendo é, se você quer fazer com que algo avance, aprenda a transferir. Mas para que você saiba transferir, você tem que saber ensinar. Ou seja, você tem que saber a colocar isso que Deus falou em ordem. Pergunta que não quer calar. Tudo que Deus está falando com você está em ordem? Você sabe replicar isso na vida das pessoas? Você sabe chegar e falar, por exemplo, aqui, vocês estão aprendendo com a gente a respeito de tempo e estação. Você sabe chegar para uma pessoa e dizer, senta aqui, eu vou te ensinar isso. Ou não? Você fala, rapaz, você tem que assistir aquele apóstolo. Mas o negócio é legal demais. Eu não entendo muita coisa que ele fala, não, mas, cara, é muito doido. Eu falo porque eu já ouvi isso, às vezes, né, no nosso ministério local, as pessoas falavam assim, mas deixa eu perguntar, mas por que vocês fazem isso? Eu não sei explicar, não, pergunta para o apóstolo, mas é legal. Se eu não aprender a transferir o que está em mim, ou seja, não está pronto para crescimento. Se eu não aprender a fazer, ou seja, pegar de um modo executável. Esses dias eu comecei de novo a estudar guitarra, né, que é uma das coisas que a gente, desde o começo, do meu chamado, começou com a música. E eu comecei de novo a estudar guitarra, falei, não, vou estudar de novo, porque eu estou parado nesse negócio. E a gente tem uma questão da adoração. E aí, hora que eu comecei já a estudar, a primeira coisa que eu fiz, joguei para a igreja, irmão, quem quer aprender violão? Ou seja, eu comecei a estudar de novo, mas eu já começo pegando para mim poder passar para os outros também. Por quê? Porque isso para mim é avançar. Isso para mim é transferir. Eu lembro, quer dizer, é crescer. Eu lembro que eu estou desde 2003 em Comodoro, e em 2008, mais ou menos, a Comodoro é pequenininho, viu, gente? É 20 mil habitantes, tinha 15 mil habitantes. Eu lembro que em 2008, mais ou menos, em 2007, boa parte dos músicos das igrejas de Comodoro, de violão, de guitarra, até mesmo de baixo, que eu não toco, mas eu ensinava, tinha aprendido comigo. Ou seja, boa parte dos músicos da cidade que a gente tinha lá, eu tinha passado alguma coisa. Isso é crescimento. O problema é que quando a gente coloca como crescimento, a gente coloca como crescimento para mim. Vou crescer, eu vou crescer. Não, não, querido. Crescimento é aquilo que está em você e não você. Crescimento é quando o Senhor coloca para expandir a ideia que está em você. Não é você crescer. O problema é que as pessoas falam, eu estou crescendo. Ele está crescendo eles. Eu estou crescendo. Não, não. É o que está em você que tem que crescer. O que Deus colocou em você que vai crescer. Por isso ele diz, chame as pessoas para ir para o monte e
apresente ofertas legítimas. Ou seja, chame as pessoas para que o que está em você possa crescer. O Senhor não quer crescer você para que você seja célebre, para que você seja grande, mas o Senhor quer que faça o que Ele colocou em você cresça. A ideia, a visão, o amor, aquilo que está em você vai começar a crescer. E como cresce o que está em você? Quando você coloca em outra pessoa também. Quando essa pessoa coloca em outra pessoa. Quando a outra pessoa coloca em outra pessoa. Então eu sempre faço assim, eu comecei a estudar alguma coisa, eu já chamo as pessoas e falo assim, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa. Por quê? Porque o que está em mim agora, vem cá, eu vou passar para você. E aí depois você vai passar isso para outro, que vai passar isso para outro. Às vezes o que eu estou fazendo está chegando em vários outros lugares que eu nem sei, que eu nem vou ficar sabendo, mas o que está em mim está indo para outras pessoas. Isso para mim é unção de Zebulon. Essa é as saídas marítimas. Esses são os lugares de avanço. Esses são os lugares aonde nós vamos chegar, aonde os nossos pés nunca vão pisar. Amém? Eu declaro, querido, que você vai chegar aonde os teus pés nunca vão pisar. Como assim, apóstolo? Sim, o que está em você vai contagiar outras pessoas, que vão contagiar outras pessoas. E às vezes você nunca vai ver o que está, onde está sendo contagiado, mas está contagiando, ou seja, foi crescimento. Às vezes, querido, aquilo que você faz no Senhor está impactando tantas outras gentes que vocês nem estão sabendo, mas vidas estão sendo mudadas por aquilo que está em ti. E isso sim conta como galardão, frutos que duram para a eternidade. Esses são os frutos eternos. Não é crescimento pessoal. Eu creio sim que esse é o mês onde o Senhor vai avançar com a tua economia, financiar os teus projetos pessoais. Mas eu quero deixar assim como uma unção de Zebulon, que eu entendo, é fazer aquilo que está dentro de você crescer. Fazer aquilo que o Senhor te deu. Fazer aquilo que, ou como uma semente, ou como uma ideia. Outras pessoas vão fazer isso, porque aprenderam de você. E às vezes essas pessoas não farão nem parte de você, mas elas foram transferidas pela tua semente. Elas foram impactadas por aquilo que estava dentro de você. Amém, queridos? Isso para mim é um verdadeiro crescimento. Isso para mim é a verdadeira unção de Zebulon. É impartir sobre as pessoas, para que as pessoas impartam sobre outras, para que as pessoas impartam sobre outras, para que as pessoas impartam sobre outras. Mas para mim, primeiro, você tem que saber com exatidão o que o Senhor trouxe para você. Não como ideia, não como sonho, não como visão, mas toda visão, ela tem que ser algo executável. Algo algo ensinável. Ou seja, você teve uma visão, amém. Mas o que eu vou fazer com isso agora? Contar a sua visão? Olha, Deus disse que eu vou ser grande. Quantas pessoas falam isso para mim? Pastor, Deus disse que o meu chamado vai longe. Amém, eu creio. Eu creio que todo mundo foi chamado para ir longe. Mas como você vai longe? Como você vai executar isso? Como isso vai ir longe? É diferente de ter um sonho. É diferente de ter uma visão, é diferente de ter uma ideia. É você ter projetos. Só quando nós aprendemos a transferir em outras pessoas aquilo com exatidão que está em mim, transferir, ou seja, essa é a obra do ensinar. Então, Zebulon, para mim, é o mentorear. Quando nós nos tornamos um mentor, nós nos tornamos um Zebulon. Quando nós nos tornamos essa pessoa que sabe transferir, a gente expande. A gente vai expandindo. A gente vai expandindo. A gente vai expandindo. Por quê? Porque aquilo que está em ti. E é tão. Lembra que eu falava da questão celular? Amém. Eu, Éder Gregório, não. Nosso ministério não é visão celular. Mas
Sabe como, para mim, é uma questão mais ligada a essa unção de Zebulon? É quando nós conseguimos aplicar uma essência e não uma regra. Quando nós aplicamos e transferimos uma essência. Eu lembro que quando nós começamos o ministério local, o Senhor falou dessa visão. E eu tentei fazer dessa visão uma, como que eu posso dizer, uma metodologia. E eu comecei a fazer dessa visão uma metodologia, eu comecei a fazer dessa visão uma metodologia, e essa metodologia é assim, é a cartilha, né? É assim, 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 você vai ter que fazer assim, 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 e tinha isso. E eu vi que nada deu certo, até que o Senhor, ele falou isso comigo, não é metodologia, eu não estou te dando uma metodologia, eu estou te dando uma essência. Ensina as pessoas a essência e não a metodologia, porque se eu ensino uma metodologia, eu crio religião, eu crio tarefa, mas quando eu ensino uma essência, eu crio vida. E aí eu fui entender como, geralmente, quando eu falo do orgânico, 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 é isso. Eu tenho que transferir o que o Senhor deu como essência e não o passo a passo da tarefa. O Senhor está chamando você a transferir essência, querido. E eu termino aqui dizendo isso. Você quer crescer em Deus, algo que Ele te deu? Não tente replicar uma tarefa. O Senhor está te chamando a transferir uma essência. Por quê? Porque Zebulon leva as pessoas a oferecerem sacrifícios legítimos a Deus. Entende aqui? Zebulon, ele leva pessoas a oferecer sacrifício legítimo. Igual ao sacrifício legítimo. O sacrifício legítimo é o sacrifício pessoal. Então, não era uma oferta programada, esquematizada e dogmatizada. Era uma oferta legítima, e a oferta legítima é pessoal. É uma oferta que vem do íntimo do coração de cada pessoa. Então Zebulon estava ensinando essas pessoas não uma tarefa, mas sim uma essência de sacrifício. E eu comecei a entender isso. E quando nós começamos, por exemplo, fazer a expansão do ministério, hoje nós temos de 9 a 10 brados dos leões espalhada, mas nenhuma tem a cara da outra, mas todo tem a essência da outra. A essência. Nenhuma é igual à outra, porém, elas têm a mesma essência, a gente trabalha a mesma essência, essa mesma simplicidade, mas cada um vai ter a sua visão pessoal, porém, a essência delas é a mesma. E elas foram crescendo assim. Elas foram expandindo assim. Não é uma cópia uma da outra, mas é uma essência. E quando esses pastores começam, eles começam fazendo o quê? Olha, eu também, o Senhor está me dando uma escola, o Senhor está me dando. Então, é a essência. Porque a essência minha é ensinar. Então, pega agora e vai ensinar outros, vai fazer. Mas, apóstolo, vamos pegar a tua escola? Não, a minha escola não. Agora você vai pegar a tua escola e você vai fazer. Por quê? Porque é a tua essência. Nós estamos aplicando essência. E eu vejo hoje muitos dos pastores que eram só membros, hoje são pastores que estão crescendo esses pastores, essa essência, que estão crescendo esse ensinamento, que estão crescendo, mas agora em cima de uma essência. Então, para mim, eu cresci. Por quê? Porque agora essa mesma ideia está na vida do outro, que está na vida do outro, que está na vida do outro, e está crescendo. Eu cresço quando as pessoas crescem com as suas essências. Entende aqui, querido? O Senhor está te moldando para fazer você crescer. Mas entenda, não é com os teus dogmas e com as tuas metodologias. O Senhor quer que você transfira essência. Você está pronto para fazer isso? Esse é o mês que o Senhor diz: ativa os teus filhos, discípulos, para que possa avançar com essência. Esse é o mês das essências. Você vai pegar a tua riqueza e colocar em navios para que seja transferida e seja alcançado outros lugares. Aprenda a fazer isso, que você vai aprender a expandir o reino. Amém? Os discípulos não expandiram as tarefas de Jesus.
Os discípulos expandiram a essência de Jesus. Por isso que hoje nós temos dificuldade de saber muitas coisas da igreja local. Como fazer? Como fazer isso? Como fazer aquilo? A Bíblia não diz. Por quê? Porque os discípulos não estavam interessados em fazer a metodologia. Como Jesus celebrava a ceia? Como Jesus partia o pão? Não, não é. Esse não é o foco. Se você parar para pensar, todo o Novo Testamento tem um foco de transferir a essência e não a tarefa diária que eles tinham, mas o que estava no coração de Jesus, a essência de Jesus. Amém? Zebulon, para mim é isso. Esse tipo de avanço. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor te dê essa capacidade de transferir a essência. Que o Senhor te dê essa capacidade de gerenciar o que Ele te deu, a ponto de fazer isso uma essência, para você aplicar isso nos outros, sem tirar a característica dos outros. Entendeu aqui? Você vai transferir isso sem tirar a característica do outro. Você não vai ser um manipulador. Você não vai ser um criador de coisas em séries. Você vai ser um transferidor de essência. Mesmo o Espírito, quando ele nos possui, ele não tira a nossa característica. Ele usa essa característica. Eu não estou dizendo que ele usa a velha natureza, mas eu estou dizendo agora de uma essência pessoal. Todo ser humano tem uma essência pessoal. E isso sempre vai ser usado por Deus. O Senhor não te anula criando em séries. Veja, você é uma pedra viva no altar. Você não é um tijolo. Qual é a maior obra do satanismo e da magia? É a obra do Egito, porque o Egito são os que fabricam tijolo. Sabe o que é fabricar tijolo? É fazer todas as coisas iguaizinhas. Todo mundo se torna igual. Nós não somos tijolos, nós somos pedras. Pedras, cada uma tem o seu modelo, mas todas estão sustentando uma parede, ou seja, todas estão dentro de uma essência. Que o Senhor te dê essência, que o Senhor te faça ser um transferidor de essência. Você chamará pessoas aos montes para levar as suas ofertas legítimas. Que o Senhor te dê essa capacidade em nome de Jesus. Que o Eterno abençoe. Shalom. Shalom.